Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Vim aqui para a recepção de onde eu moro para poder ver se o sinal fica forte e a gente ter a oportunidade de bater um papo, né? Hoje, com um grande talento, um colega aqui que eu tenho um orgulho enorme de conversar com ele, né? E é o professor e magistrado Antônio Humberto de Souza Júnior. Antônio Humberto, grande figura mesmo, um dos grandes valores do TRT da 10ª região, né? E que a gente vai falar de um rito trabalhista emergencial, né? Nós vamos conversar aqui nessa oportunidade sobre a parte processual. Eu estou esperando ele entrar aqui, mas eu já disse para ele que estava à disposição. Se ele demorar muito pouquinho, eu vou cobrar lá a presença, mas ele deve estar entrando daqui a pouquinho. E é interessante isso porque nós estamos voltando, né, para a prática da realização das audiências, ainda tateando, ainda aprendendo, né, ainda talvez readequando o rito procedimental trabalhista, né? E aí a gente tem aqui uma grande figura, um pensador do direito que merece todo o meu respeito e admiração. Eu estou esperando ele entrar aqui, mas ainda não apareceu o nome dele aqui. Estou vendo aqui das pessoas que estão simultaneamente, mas ele ainda não entrou. Acho que eu vou mandar um cadê você aqui para ele. Não saio não, eu vou... Cadê ele? Eu vou botar aqui Olha ele aqui, cadê Antônio Humberto? Rito. Eu vou colocar aqui no comentário o tema e ele entra. Alternativo emergencial. Será que ele se atrapalhou? Entrou no dele, não? Aqui, ó. Ele tá aí? Já entrou aí? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Estou vendo o professor Leandro Fernandes, estou vendo a doutora Larissa Leite, muita gente boa aqui, mas cadê meu amigo Antônio Humberto? Não estou vendo, não. Cadê ele? Ah, você está no trabalho notável? Ah, o seu é o trabalho notável. Esse que era o Antônio Humberto. Eu estava esperando o perfil. Olha você aqui. Tô aqui. Eu tô aqui há algum tempo já, te ouvindo. É que não, é o meu trabalho notável, mas é que eu não eu não ligou o nome à pessoa. No seu perfil pessoal. Entrou não, aqui. Não. Você entrou com o nome de fantasia, não com a razão social. Não, na verdade é o nome que é a parte que eu compartilho com o Fabiano. Ah! Meu irmão de sangue Poderoso. e de academia também. Não. O Fabiano é um fofo. Olha, eu sou seu fã, mas o Fabiano é um cara assim sensacional. Quando teve aquele evento lá no IGT, que eu fui homenageado, ele fez um discurso tão fofo, tão assim, aquela vontade de apertar a bochecha, sabe assim? Ele é assim, um ursinho carinhoso. Um cara nota 1 milhão mesmo. E querido Antônio Humberto, eu aprendi aqui que nessa netiqueta das lives, né, o anfitrião, quando a gente abre a sessão, a gente tem que ficar falando pra caramba para o pessoal perceber que ele já está ao vivo, e aí o pessoal vai entrando aos poucos. Mas eu quero, nesse começo, registrar publicamente a minha admiração a você. Você é um cara sensacional, um magistrado de escola, um professor que é adorado, e também um jurista, né, com uma solidez de argumentação que, para mim, é algo impressionante. Eu sou seu fã há muito tempo. A gente se conheceu pessoalmente numa palestra que eu tinha feito lá no evento da Matra 10, que foi aqui na Bahia, aqui na região de Sauípe. E desde então, a gente sempre, quando pode ter a oportunidade de trocar nossas gentilezas no campo da amizade. Querido, que bom recebê-lo aqui no meu perfil no Instagram, fazer aqui, eu vou completar aqui, cheguei a 50% do quarteto trabalhista. Já fiz com o Ney, estou fazendo contigo hoje. Amanhã eu faço, já aviso o pessoal, 11 horas da manhã com o Fabiano, e semana que vem eu faço com o Platão. Vai ficar fechadinho, e para mim vai ser uma oportunidade. Completou o álbum. Tá ouvindo bem? Completou o álbum. Completar o álbum.
e dizer aí sim, para todo mundo que está nos vendo nesse momento, siga aqui o Antônio Berto, e em especial esse perfil, o trabalho notável deles, porque e o Quarteto Trabalhista, que eles fazem um trabalho muito bom, um trabalho realmente diferencial e atuam também em seminários. Então, são juristas que estão comprometidos em fazer um estudo aprofundado do direito e do processo do trabalho brasileiro. Então, tem aqui minha admiração, o registro e da minha recomendação de que sigam. Eu quero ver esses perfis no Instagram bombados. E esta live eu vou deixar disponível aqui no Instagram pelo prazo de 24 horas, que é o prazo que o Instagram disponibiliza, mas vou fazer o download dele, doutora Larissa está aqui, e aí a gente vai colocar disponível lá no YouTube. Vamos começar, querido? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, meus amigos? Olha, o tema, quando eu conversei com o Antônio Berto, vamos fazer uma live? Vamos. E aí ele sugeriu vários temas. E um dos temas que eu achei interessantíssimo é rito alternativo emergencial. Nós estamos retornando não à nossa normalidade, porque, na verdade, nós nunca vamos voltar ao normal. Estamos construindo uma nova normalidade com acesso à justiça através de videoconferência e outras modalidades, e tivemos que fazer uma adaptação, um rito alternativo. Meu amigo, o que é que você quer dizer com o rito alternativo emergencial? A palavra é sua. Eu não sei, bom, primeiro é um prazer, eu agradeço demais as palavras, talvez um pouco exageradas, mas fruto certamente da amizade nossa, que embora não muito antiga, com certeza é muito sólida, e a admiração, você sabe bem, que é bem recíproca. Eu não sei você, o Pamplona. É um nome que eu dei, eu achei mais fácil que ficar falando de horas de intervalo, horas do artigo. E em relação a esse rito, a ideia foi pensada, inspirada, obviamente, no ato da Corregedoria, no ato número 11 de 2020, que estabeleceu uma saída de emergência, e a ideia é essa mesma, né? Uma saída de emergência para que a Justiça do Trabalho pudesse movimentar aquela parte dos processos judiciais que não teve como ser movimentada durante as primeiras semanas de pandemia, né, em que o CNJ suspendeu todos os prazos e suspendeu também todas as atividades presenciais. E eu chamo de rito alternativo emergencial porque é alternativo, porque, de fato, curiosamente, nós que brigamos tanto por uma autonomia do processo de trabalho, tivemos que abandoná-la temporariamente, porque foi a única forma encontrada, e acho que a Corregedoria agiu bem nisso, para que nós pudéssemos iniciar, sem maiores sobressaltos e maiores problemas, a reiniciar a tramitação dos processos de conhecimento que estavam parados. E é emergencial, porque, embora eu não tenha dúvida de que muitas das rotinas que nós estamos inventando agora certamente vão se prolongar depois que tudo isso passar, mas essa quarentena do processo do trabalho trazida pelo ato número 11, ela é temporária, evidentemente, por isso o nome de emergencial, porque ela só deve vigorar essa política de restrição, de verdadeira restrição de realização de audiências, que é isso o que procura sinalizar o ato da Corregedoria, ela vai durar exatamente enquanto durarem as medidas de isolamento social e de contenção do comparecimento das pessoas na Justiça do Trabalho e no Judiciário como um todo. Perfeito. E dentro dessa linha, vamos explicar para os colegas magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores, estudantes, ou quem mais estiver interessado aqui na live, como é que vai ficar o processo do trabalho nesse rito alternativo emergencial. Para lembrar bem para o pessoal, olha, o processo do trabalho ele tinha um rito próprio, rito muito peculiar, em que você tem uma concentração dos atos em audiência. Só que, perceba, nós estamos vivendo um período de recomendação de isolamento em função da pandemia, então não dá mais para levar todo mundo para o fórum para fazer o ato complexo que é a audiência. Então nós tivemos aí, pela própria recomendação da Corregedoria, uma adaptação, né, quase uma CPCização, né, do nosso processo do trabalho, com uma prática, uma sequência de atos que lembra muito o processo civil tradicional, mas que nós vamos
ter as nossas adaptações. E quem vai explicar tudo isso é Antônio Humberto. Vamos lá. E foi muito importante você usar essa expressão, Pamplona, essa quase CPCização. É isso mesmo. Nós não podemos cair na tentação de simplesmente imaginarmos que a CLT agora vai ser abandonada por alguns meses, não é? E que vamos usar agora apenas o processo civil. Me parece que o CPC vai ser utilizado apenas na medida do necessário para que esses processos possam correr. Eu dou alguns exemplos muito simples. No ato 6, manda-se aplicar o artigo 335 do CPC, que é aquele que diz que a contestação tem que ser apresentada no prazo de 15 dias. Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma de que o prazo a ser observado, embora isso não seja dito expressamente, seja esse prazo de 15 dias. Acho que é um prazo realista, inclusive, para o momento que vivenciamos. Nós não estamos em situação de normalidade e também o exercício do direito de defesa padece desses problemas. A dificuldade de localização do advogado, a dificuldade de transmissão de informações, a dificuldade de passagem da documentação necessária para a preparação de uma boa contestação e tudo mais. Mas o próprio artigo 335 tem algumas armadilhas para nós, porque ele faz remissão àquele dispositivo do CPC que manda, por exemplo, que os prazos dos litisconsortes com advogados diferentes seja contado em dobro. Esse mesmo artigo, que é o 237, manda contar o prazo de defesa, quando haja litisconsórcio, pelo último que receber a defesa. E ainda esse mesmo artigo 237, referido no artigo 335, também diz que os prazos processuais, inclusive de defesa, correrão a partir da juntada da comprovação. Ou seja, eu terei que fazer aí alguns arranjos, algumas adaptações. Então, eu vou lhe dar a visão que eu tenho em relação a esse ritual, resumidamente, como é que deveria funcionar, mas deixando claro que como o ato é muito lacônico, ele deixa margem realmente a muitas dúvidas e a soluções alternativas dentro do alternativo. Né? Então, começaria, o juiz receberia a inicial, ele com isso, ou por despacho ou por ato da secretaria, haveria, eu acho melhor o despacho, porque ele tem que deixar claro, me parece que ele está adotando esse rito alternativo emergencial, essa é uma decisão exclusiva dele, uma decisão discricionária, então por isso me parece que por despacho seria melhor. Vai mandar citar a parte para contestar em 15 dias, esse prazo vai correr exclusivamente no processo, sem dependência de audiência. Ao receber essa contestação, que é instantânea, não vamos ter aquela discussão da reforma trabalhista, quando é que a defesa é considerada recebida, se é o dia que insere no sistema ou se é no dia da audiência. Aqui não, como o prazo corre independente da audiência, ao inserir a defesa é considerada automaticamente recebida. Abre-se prazo, então, aí para a réplica, para que o reclamante comente, e eu acho que o juiz não precisa esperar. Ele pode, para dar uma certa dinâmica para o processo, ele pode, nesse mesmo momento, franquear também um prazo, que deve ser o mesmo. Eu tenho defendido o prazo de 15 dias, que me parece um prazo também razoável para o reclamante fazer essa réplica, pelas mesmas razões que eu defendo para o reclamado, e também para você, de certa forma, garantir alguma paridade de armas, não é? E, nesse caso, o juiz pode, no mesmo prazo, também instar as partes para que indiquem, primeiro, se tem interesse na produção de provas, segundo, para especificar os meios de prova, terceiro, para dizer a finalidade, de preferência indicando quais seriam os fatos controvertidos relevantes que as partes pretendem demonstrar, para ele analisar se de fato é ou não caso de se marcar a audiência. E também pode fazer uma provocação, ele não precisa esperar que a parte traga o problema, ele pode antecipar-se a isso, até para facilitar a organização do processo e da sua pauta. Ele pode, nesse mesmo momento também, pedir às partes que indiquem se tem a possibilidade técnica e prática de, não só o advogado, mas também as partes e eventuais testemunhas, de realizar atos por videoconferência. Porque todos os atos que têm regulado essa matéria, tanto do CNJ quanto do TST, têm sinalizado, e é óbvio, que é uma alternativa emergencial que não pode, evidentemente, ser levada a ferro e fogo. Então, nós temos que contar com a cooperação de todos, a cooperação ética de todos, em especial dos advogados, para informarem lealmente, eticamente, se naquele caso concreto ele tem ou não tem condição, quando falo ele, não é só ele, se ele, a parte que representa e eventuais testemunhas, pode ou não participar de atos virtuais. Vamos organizar aqui, porque aí eu quero aprender contigo. Nós estamos ainda nesse momento, antes desse saneamento aí, pós-contestação com abertura de prazo para réplica, nós estamos, na verdade, formando
a relação jurídica, estamos fazendo uma litis contestável, estamos fechando, triangularizando a relação processual. E aí eu acho que algumas questões são importantes, né? Primeiro, a ausência de resposta vai na linha do CPC, né, para caracterizar a revelia, é isso? Sem dúvida. Aliás, Pamplona, há diversas consequências desse ato de defesa, a defesa ser diretamente no sistema. Por quê? Primeiro, esse aspecto que você falou. Passado o prazo, revelia. Segundo, depositada a defesa no sistema, mesmo que antes do prazo final, a defesa não pode ser mais emendada, porque é assim no processo civil. Eu não posso complementar. Porque no processo do trabalho, nós admitimos o complemento oral, não sei na Bahia se é esse costume, que é muito comum o advogado se lembrar de fazer um acréscimo ou uma retificação, mas isso me parece absolutamente fácil de ser compreendido e aceito, porque como o artigo 847 da CLT diz que a defesa será recebida na audiência, né, a parte ainda está no momento de apresentar a defesa. Então, nada impede até que ele descarte até toda a defesa e diga, olha, eu me equivoquei, eu inseri uma defesa que era de outro processo e eu vou fazer a defesa oral. Ou eu trouxe aqui uma defesa escrita, eu vou inserir aqui, se Vossa Excelência me der 2 horas de prazo, eu insiro no sistema, eu já peço para o meu pessoal do escritório, já inseri aqui para Vossa Excelência ter conhecimento. Né? Então, vai haver essas consequências interessantes. E a barreira para desistência unilateral também. Porque o reclamante, no sistema normal nosso, ele pode esperar até a audiência para desistir de alguma coisa, que ele pediu indevidamente, ou quer melhorar a descrição, a narração, houve algum equívoco do advogado e assim por diante. Agora não, uma vez apresentada, essa é a barreira temporal também para desistência. Mas note que coisa interessante. A gente vai ter, e como a gente tem com frequência um litisconsórcio passivo, olha que coisa interessante, essa questão do prazo. Né? Nós vamos ter que verificar se não vamos efetivamente contar o prazo, como no CPC, nessas circunstâncias de pluralidade no polo passivo. Por quê? Porque teremos situações de declaração de revelia de litisconsortes, né? Mas ainda com a possibilidade de uma contestação pelo todo. Então, aproveitando mesmo uma do outro. Agora, uma questão que é interessante note que o ato só está falando da contestação, mas a resposta do demandado pode se materializar também em exceção, ou a gente vai botar a exceção como preliminar no Essa é uma ótima ou pergunta. uma reconvenção. Essa é uma ótima pergunta, Pamplona. Eu tenho para mim muito claro, eu como você, eu não gosto de interpretar uma norma só pelo texto dela, eu tenho que verificar tanto o contexto quanto o propósito. Não aquela conversa mole de o que o legislador imaginou, não é isso. É para que serve o Instituto. Então vamos lá, no caso da exceção de competência. Da reconvenção não há maior problema, porque nós somos obrigados a pegar carona por inteiro no carro do CPC, porque nós fazemos menção à reconvenção em algum lugar na CLT, mas não temos nada disciplinando o Instituto e por isso vamos pegar carona. E a partir do momento que ela foi desautonomizada do ponto de vista verdade, corporal... A CLT-AO não tinha uma única palavra e passou a ter palavra sobre reconvenção para admitir condenação em honorários. Exatamente. Nada. Exatamente, nada. Então, na reconvenção, eu não vejo maior problema. Eu vou aplicar a regra de que ela vai vir dentro. Né? Embora seja uma ação, não tenho dúvida nenhuma disso, é uma defesa do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista da natureza jurídica, é uma ação, mas ela vai vir dentro da contestação, porque é esse o veículo estabelecido dentro do CPC. Em relação à exceção, a situação é mais embaraçosa, porque nós temos não só menção, mas temos um procedimento absolutamente autônomo estabelecido na CLT. Mas um procedimento que foi completamente remodelado na reforma trabalhista. E por que ele foi remodelado na reforma trabalhista? Porque muitas vezes reclamados eram obrigados a terem despesas significativas para demonstrar ao juiz do trabalho o óbvio, que aquela ação tinha sido proposta no lugar errado. Então, qual é a função da nova exceção de competência? Ensejar que o reclamado possa, antes da data da audiência, questionar a competência territorial daquele juiz do trabalho e, com isso, ter a oportunidade de não precisar se deslocar até aquela vara, se porventura a sua exceção for acolhida. É essa a única razão para ter havido um divórcio
entre a exceção e a contestação no processo do trabalho. A partir do instante que eu não terei essa audiência, porque, veja bem, é uma coisa ou outra. Eu vejo como, eu acho muito curioso, colegas têm me perguntado sobre a audiência do 334 do CPC. Eu falei, gente, vocês precisam escolher um caminho. Se você quer fazer audiência, então faça o rito tradicional da CLT, faça uma audiência inicial. Receba a defesa em audiência, tente a conciliação em audiência e depois marque uma instrução. Isso não está vedado e é possível, né? Que-se apenas estabelecer uma alternativa. Então tem para mim, Pamplona, respeitando sempre, tem muita gente que acha diferente de mim, mas se o propósito da exceção de competência remodelada no processo do trabalho é evitar a realização da audiência, e isso já está sendo evitado com a adoção do rito alternativo emergencial, não me parece fazer nenhum sentido exigir que a parte apresente a exceção no exíguo prazo de 5 dias, sem falar desse aspecto prático de ser um prazo muito curto para a época em que vivenciamos. Em todo caso, seja essa a sua posição e dos colegas, seja não, eu acho que é muito importante, eu tenho insistido muito nas conversas que tenho tido com os colegas sobre isso, Pamplona, que é muito importante, considerando o grau de incertezas que o artigo 6º lacônico propicia, o ideal é que o juiz do trabalho, concorde ou não concorde com aquilo que eu estou sugerindo, ele coloque isso de forma muito clara para a parte. Eu, por exemplo, meus despachos de inicial agora são quilométricos. Eles devem ter umas 4 páginas, porque eu faço toda a inserção de todas as etapas exatamente para evitar a tal da surpresa processual que é execrada, como você bem sabe, no novo CPC. Então, no meu caso, eu já insiro lá que se houver exceção de competência, que ela deve ser oferecida dentro da contestação como preliminar e, consequentemente, dentro do prazo de 15 dias. Já estou querendo emprestado o modelo de despacho para inserir. Já estou disponível para um monte de gente, terei muito prazer em te mandar. E outra coisa que eu falo, Pamplona, pense bem comigo. No caso da CLT, como nós temos esse ritual de audiência, é inevitável que quando o juiz julga a exceção, rejeitando ou acolhendo, o processo volta para trás, não volta? Volta. Porque, como a exceção suspende o processo, eu tenho que voltar para marcar uma nova audiência inicial ou uma nova audiência una, para que a defesa, que nós chamamos no processo civil de contestação, possa ser apresentada. Nesse ritual alternativo emergencial, como a defesa vai ter que a exceção pode ser apresentada dentro da contestação, eu não terei essa marcha ré no processo, eu não preciso disso. Eu vou julgar como preliminar da defesa. Exatamente. O máximo que pode acontecer, isso sim, é eu ter uma instrução bipartida. Se houver uma resistência do reclamante em relação à exceção, pode ser necessária a coleta de prova oral para instruir a exceção. Então, aí terei que fazer 2 audiências. Uma audiência de instrução para apreciar a exceção, se os documentos não forem suficientes para decidir assim, e depois a audiência, se for o caso, a audiência de instrução da demanda propriamente dita. Porque, me permita só ponderar, sem nenhum ânimo de discordar, mas refletir, instigar a dialética. Por que não fazer uma sessão única? Talvez, só para dizer, eu não tenho nenhuma resistência, eu sei que o TST tem resistência, eu não tenho resistência a negócio jurídico processual. Mas, a priori, a gente efetivamente, nessa circunstância, havendo, portanto, resistência à exceção apresentada, fazer vai discutir a audiência daqui a pouco, mas numa única sessão de audiência, justamente sobre esses elementos. A gente verificar se há necessidade ou não dessa dupla sessão de instrução, uma para exceção e outra para cognição, e aí verificar com as próprias partes se há interesse em realizar uma sessão única nesse aspecto. Talvez a gente possa economizar atos processuais. Acho que ele pode ser um caminho. Eu não sou o juiz que força a barra, não. Eu quero tentar compor o máximo para que a gente possa direcionar para decidir no que tem efetivamente conflito. Mas, às vezes, acho que a gente pode abrir digamos assim, fazer algum tipo de construção nesse sentido. O que é que você acha? Bom, primeiro, Pamplona, que a nossa fraternidade, evidentemente, não impede de contestar um ao outro. Sim. Alô? Te deixar à vontade. Oi, parou de me ouvir? Está me ouvindo? Deu
tremidinha no sinal, mas vamos lá. Deu um... Ah, tá. Então tá. Então eu não preciso nem dizer, seria dizer o óbvio, que é óbvio que as divergências são sempre salutares e são muito boas. Eu não vejo, veja bem, na perspectiva que você coloca, eu não acho tão problemático. Acho problemático o juiz tomar a iniciativa de fazer audiência conjunta, porque ele corre risco de um grande desperdício de atos processuais. Mas se as partes concordam, e aqui eu faço um adendo que me parece importante, Pamplona. Eu, como você e muitas outras pessoas, não somos muito simpáticos àquela discriminação que o TST fez na IN 39 de descartar a aplicação do artigo 190 do CPC. Acho que ele não pode ser aplicado de forma larga. Por exemplo, seria complicada, talvez, a inserção de uma cláusula contratual com a estipulação de um negócio processual, devido à falta de simetria na relação jurídica, pelo menos normalmente, que tornaria isso um tanto quanto complicado. Mas perceba que na introdução do famoso já artigo 6º, que eu estou mencionando aqui, que introduz o rito alternativo emergencial, a introdução desse artigo 6º do caput é exatamente franqueando o uso do negócio processual para marcação de audiência. Ou seja, o TST, pelo menos na pessoa do seu corregedor, teve que refluir de uma posição arraigada, aparentemente, avessa em relação ao negócio processual, exatamente por perceber que a construção consensual de procedimentos pode ser uma ótima saída para todos os embates e dificuldades que nós estamos encontrando nesse momento, inclusive em relação à realização de audiências, sem dúvida alguma. Imagine a situação em que o juiz marque a instrução, mas o reclamado está a 2.000 quilômetros de distância. Isso tem que ser considerado pelo juiz antes de qualquer coisa. Mas a vantagem é que com a história da videoconferência agora, até o problema da distância a gente releva, a gente pode administrar. Né? O próprio CNJ, quando regulamentou as audiências em videoconferência, numa resolução de 2010, resolução 105, ele estabelece, inclusive, que a competência para ouvir testemunhas por videoconferência é do juízo deprecante, o que é absolutamente razoável. Eu valorizo o princípio do juiz natural, valorizo o princípio da imediação da prova e torna aquela oitiva muito mais útil. Eu não sei você, mas por mais que a gente se empenhe, é muito complicado você imaginar o que o colega gostaria que perguntássemos, além dos quesitos que possam ter vindo, quando você recebe uma carta precatória, não é mesmo? Então, a documentação pode não ter a riqueza de subsídios que propicie uma boa oitiva. Então, eu acho que é uma possibilidade, mas nesse sentido, como negócio processual, acho isso absolutamente viável, e considerando que hoje, mesmo a audiência não será um estorvo para aquele que estará excepcionando, porque ele tem a possibilidade de ser ouvido sem precisar se deslocar. Verdade. E eu queria entender um pouco, eu já pedi, o Léo Vandelli, nosso amigo também, já pediu aí o seu despacho, mas eu estou querendo ver agora, talvez, meu segundo despacho, não esse despacho para formar a relação jurídica processual, a triangularização, mas pós-recebimento de defesa, e nesse ponto a gente está assumindo, digamos assim, o processo de trabalho está saindo do armário para admitir que tem réplica na prática mesmo. Entende? A gente sempre tem uma dificuldade pela ausência. Agora, essa cientificação para apresentação de réplica, né, é realmente uma réplica. Ou seja, se o demandado não trouxe documento nenhum, nós vamos mesmo assim abrir prazo para uma manifestação sob defesa. É réplica mesmo, né? E aí, segundo ponto, essa discussão para a ideia de indicar os pontos, os elementos de prova, e se quer realizar prova em audiência, é nesse despacho para garantir a réplica que você faz, ou seja, o despacho, na verdade, não é somente para o autor replicar, mas também para o réu se manifestar, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Veja bem, Pamplona, em relação a isso, acho eu que o ato foi... ele foi talvez impreciso do ponto de vista técnico-processual, porque no parágrafo 1º do artigo 6º, ele dá a entender que a réplica tem que ser aberta em qualquer circunstância quando for juntado o documento, exatamente como você está colocando. Mas é preciso lembrar que o CPC estabelece outras hipóteses, quando haja alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo,
e quando também seja agitada alguma matéria preliminar, né? E diria eu, aí já indo para um campo que eu sei que é muito caro a você, no campo de direito civil, as questões que envolvam prescrição, por exemplo, em que a parte tem de ser ouvida para Isso. levantar eventualmente alguma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva. Seja como for, me parece salutar abrir o prazo para réplica em Sim. qualquer circunstância, embora sem abraçar a tese que alguns defendem, e falou, eu tenho muita, não só resistência, mas uma oposição bem eloquente em relação a isso, querendo enxergar, na ausência da réplica, a possibilidade de geração de uma confissão ficta. Não é? A confissão ficta pode haver só em relação a documentos, não é? Aos fatos exteriorizados nos documentos que não tenham sido impugnados. Mas, ao contrário do que acontece na contestação, onde o CPC expressamente diz que a ausência de impugnação precisa dos fatos torna os fatos não impugnados confessados, presumidamente verdadeiros, eu não tenho a mesma presunção legal quando se trata da réplica. Por isso, aliás, que a réplica não é universal, como você bem colocou. Né? Então, acho que pode ser colocado apenas para que a parte tome consciência da existência da defesa. É muito raro, a gente sabe, não ter documento, mas acho que isso pode ser aberto. E nessa mesma ocasião, o juiz pode, na minha visão, instar as partes a indicar esses dois aspectos importantes. A necessidade ou não de produção de prova e a possibilidade de realização da prova oral imediatamente, se houver a necessidade de coleta, de depoimento pessoal ou de testemunhas. Vou fazer agora 3 perguntas em 1 para deixar você mais livre, porque já fizemos aí a regularização do polo passivo, ou seja, já construímos, já triangularizamos a relação processual, garantimos contraditório com a réplica, beleza. Estamos agora direcionando para a fase instrutória. Letra A. Há, nesse ponto, recomendação que só se pode realizar audiência se as partes informam que têm condições de realizar isso. É isso mesmo? Você acredita nesse ponto? Não poderemos realizar audiência se as partes não informam que têm condições? É a primeira pergunta, ponto e vírgula. Se a parte informa que tem condições, realmente diz que estou disposto a fazer, quero produzir prova, designa-se uma audiência a pedido da parte e a parte não entra na audiência. Aí a gente quer discutir nesse ponto, letra A. Não entra na audiência, mesmo dizendo que tinha condições, não entra, pode justificar posteriormente. E letra B. Se não justificar, literalmente desapareceu a parte, a gente exorta porque informe o que aconteceu, não faz. O que fazer? Terceira pergunta. Eu acho que estou fazendo pergunta demais. Talvez eu possa fazer duas partes, né? Eu posso dividir. Porque aí eu quero falar sobre perícia e sobre documentos. Quer falar disso primeiro, depois eu falo uma pergunta de novo? Pode ser. Vamos lá para não ficar com vários assuntos juntos. Exatamente. Vamos lá. Mas já estou dizendo, minhas próximas perguntas são sobre documentos e perícia. Perfeito. Veja bem, Pamplona e amigos, em relação à questão da possibilidade, você foi muito feliz, porque você fez, de certo modo, do ponto de vista da sequência sugerida nos atos, tanto do CNJ quanto do TST, o inverso do que lá está proposto. E é o que eu acho mais correto. Porque lá está dito o seguinte, que o advogado deve denunciar nos autos a impossibilidade técnica ou prática de realização da audiência por ele, pela parte ou pelas testemunhas. Ora, isso não tem nenhum sentido do ponto de vista da eficiência da atuação jurisdicional. É muito mais sensato eu já provocar a manifestação para saber de antemão e, ao invés de eu ocupar um espaço precioso na minha pauta de audiências, que nesse caso tende a ser menor, porque são audiências que tendem a ser mais demoradas, não porque elas vão ser realizadas de forma mais demorada, mas porque a gente tem que estar preparado para uma série de intercorrências, né? Como esses problemas de sinal, problemas de equipamento e tudo mais. Então, eu tenho para mim que, de fato, o juiz pode, e no meu modo de ver, deve, para uma atividade mais efetiva, ele pode provocar essa manifestação. E aí, nós temos que separar duas coisas muito claras, viu, Pamplona?
Uma coisa é o advogado dizer que é impossível a realização da audiência, seja para ele, seja para a parte, seja para uma testemunha que ele precise ouvir. Outra coisa é o advogado dizer simplesmente, olha, eu não aceito, acho isso um absurdo, eu não gosto disso, eu não confio no sistema e para de parará, eu então não aceito fazer audiência. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade da audiência ser frustrada simplesmente porque o advogado disse que não quer fazê-la. Né? Aí alguém pode falar, mas ele pode alegar de forma artificial essa possibilidade técnica ou prática. Pode, claro. Mas eu tenho que partir de uma presunção de boa-fé. Eu não vou presumir que todo advogado, ou que a maioria dos advogados, ou que todos os advogados sejam desonestos. Eu tenho que partir da premissa inversa. Né? E é preciso dizer que o advogado trabalhista, muitas vezes, ele tem o problema de que ele atua dos dois lados. Então, evidentemente, que se ele, por acaso, tentar criar uma situação artificial, aquilo pode gerar dificuldade para ele mais adiante. Quando ele, num processo, diz que ele não pode participar, e no outro ele vai dizer que ele tem plenas condições de participar do ato. Né? Então, me parece aqui que se ele denunciar objetivamente e especificando qual é o fato, e o juiz percebendo que é algo realmente incontornável, por exemplo, ele mora numa localidade, ele tem, por exemplo, uma casa no campo, quis se isolar lá por conta do medo do coronavírus, como eu tenho vários amigos que fizeram isso, e lá ele não tem internet. Então ele não tem condição de atender ao chamado para audiência, porque simplesmente ele está isolado do mundo e não tem condição. Então é uma situação que beneficia o isolamento social, o distanciamento, e não pode ser o juiz do trabalho que vai provocar uma situação para obrigá-lo a vir à cidade, encontrar-se com outras pessoas, criar aglomerações que vão na contramão de todas as recomendações dos órgãos de saúde e de política sanitária no país e no mundo. Né? Então, a impossibilidade, de fato, se denunciada, e se for uma coisa incontornável, ela é motivo suficiente para postergar a realização do ato até a superação daquela dificuldade ou até o retorno dos atos presenciais, a depender daquilo que o advogado alegue. Em relação à ausência, eu vou começar pelo fim, que é mais simples. Se a ausência é sem justificativa nenhuma, simplesmente ele esqueceu de comparecer. E veja que agora é uma situação engraçada, porque a tendência é que as pessoas estejam em lugares diferentes. O advogado vai estar num lugar, o reclamante ou reclamado cliente dele em outro lugar e a testemunha em outro lugar ainda. Então pode acontecer aquela coisa curiosa, que no CPC é problemático e para nós não, de não comparecer o advogado, ele se esqueceu, foi otimista em relação à duração de uma audiência, a audiência anterior demorou mais do que ele achava e era um outro órgão, e compareceu a parte da testemunha. É evidente que o juiz vai poder atuar sem nenhum problema, o processo vai correr normalmente. A mesma coisa se não comparecer o reclamante ou o reclamado sem justificativa. Caímos na velha e boa súmula 74. Agora, se ele não comparece porque tem uma justificativa técnica, olha, na minha região aqui caiu, eu tenho net, sem querer fazer propaganda, eu tenho net, deu um problema aqui no cabeamento da net no meu bairro, o senhor pode ligar lá no 10621 que eles vão confirmar isso, e por isso eu estou impossibilitado nesse momento de fazer. Por isso, inclusive, Pamplona, que eu acho que é muito importante para a marcação de audiência, chegaremos lá daqui a pouco, das audiências em videoconferência, que haja a disponibilidade de contatos telefônicos, de preferência por celular, dos advogados e das demais pessoas envolvidas com a justiça, para propiciar exatamente um contato rápido, para checar exatamente isso, né? Para não se ficar na dúvida. E para evitar também eventuais chicanas, né? que podem ser criadas com isso. O advogado dizer que pode comparecer e, no momento, não aparecer e dizer, e peticionar na mesma hora do PJF. Que curioso. No seu despacho, você pede para as partes indicarem os telefones ou WhatsApp, alguma coisa assim? Sim. Em petição sigilosa. Ótimo, uma ideia boa, vou incorporar isso. Em petição sigilosa. O e-mail é fundamental, porque o e-mail, normalmente todos os convites para todas as plataformas são feitos pelos e-mails, né? O Teams, a plataforma Cisco Webex e outras mais. Aí parece que todas elas trabalham com o e-mail. E o celular também por isso, porque eu posso não só fazer a comunicação instantânea, como também, Pamplona, quando a impossibilidade seja, por exemplo, a falta de hábito com a ferramenta, nós podemos marcar, por exemplo, audiências simuladas com vários advogados, várias partes, várias testemunhas de vários processos, apenas para que as pessoas, primeiro, percam o medo da tecnologia e, segundo, saibam como fazer. Né? Então, me parece que, claro, eu indico expressamente que traga sob sigilo para evitar
evidentemente que haja algum tipo de pressão, algum tipo de abordagem não republicana, né, por meio desses contatos mais Certo. particulares, né, daquelas pessoas envolvidas. Beleza. Deixa eu ainda falar uma parte sobre instrução, e duas sobre instrução e outra para encerrar. Em relação à prova pericial, né? A gente pode fazer toda a prova oral, que o seja, mas numa prova pericial médica ou uma prova pericial que tenha aí a campo, você admite que se o perito designado ou até em substituição disser que não há como realizar, ou a parte, por exemplo, se recusa, não estou podendo me deslocar de onde estiver para realizar a perícia, você suspenderá o curso do processo? Segunda pergunta agora sobre prova documental. Nós estamos vivendo um período estranho. Algumas cidades estão literalmente entrando em lockdown. E aí, nesse ponto, você admitiria uma eventual suspensão do processo se a parte informa, ou da instrução, que seja, se a parte informa que no prazo para contestação ou no prazo pedido para juntar, não foi possível localizar os documentos por falta de acesso a determinado espaço, está em lockdown, coisa do gênero? Já pensou sobre isso? Sim, algumas coisas não, mas eu tenho a resposta para te dar, de pronto. Por conta de refletir muito sobre esses temas, né? Primeiro, em relação à perícia. Me parece que há três caminhos aí, né, Pamplona? Primeiro, verificar se eu não tenho como sair pela tangente da prova emprestada, né? Muitas vezes, por exemplo, questões que envolvem insalubridade, periculosidade e outras questões, já foram judicializadas contra aquela mesma empresa por funcionários que trabalharam na mesma função, na mesma época, no mesmo ambiente de trabalho, e isso pode ser uma forma da gente driblar, né, a necessidade de perícia. Em segundo lugar, há a possibilidade da teleperícia. Hoje até tivemos um evento, aliás, essa hora estamos terminando esse evento lá na internet, no YouTube, né? O Ágora fez uma espécie de um seminário, né, para comemorar os 5 anos, e houve lá uma palestra muito interessante do professor, nosso colega Carlos Alberto Pereira de Castro, falando sobre as teleperícias, que é uma outra possibilidade, embora ele salientou, claro, que as teleperícias têm limitações, e você colocou muito bem. Determinadas perícias acidentárias podem ter como indispensável o toque, o contato, a percepção da dor, né? O exame corporal, que por imagem não dê. Mas outras vezes eu posso ter situações que por anamnese o perito possa levantar aquilo de que precisa para concluir. A perícia ambiental, mesmo problema, né? Eu posso não ter como me deslocar exatamente porque, por exemplo, aquela empresa está fechada. Ou pior, é um hospital dedicado a pacientes do coronavírus. Então, o risco para o perito passa a ser um risco muito grande. Então, evidentemente que pode haver situações em que a perícia possa ser realizada de forma remota ou possa ter que ser postergada, e o juiz aí pode inverter, procurar fazer a produção da prova em outras questões, se houver fatos autônomos, né, que propiciem isso, e aguardar um novo cenário ou uma outra possibilidade para verificar essa questão da perícia. Na questão documental, nós temos que separar duas coisas. Você colocou muito bem a questão do lockdown, e aqui é preciso lembrar o seguinte, né, objetivamente, desde ontem, com a resolução 318 do CNJ, a partir do instante em que for decretado pelo Poder Estadual ou Poder Municipal, ou no meu caso aqui distrital, o lockdown, os prazos processuais dos feitos que corram nas cidades afetadas pelo lockdown são considerados automaticamente suspensos, independente de ato do TST, do CNJ, ou do tribunal, ou da corregedoria, ou mesmo de despacho do juiz. É uma força maior presumida, né? E que permite, então, aí, o atraso na prática desse ato. Se não é caso de lockdown, mas há essa dificuldade de ordem prática, ela também é respaldada pelo mesmo ato. Só para lhe acrescentar uma informação, aqui em Salvador, o lockdown é setorizado. Entende? Então, o lockdown aqui é de bairros da cidade. Tá. Não. Aí já é uma coisa um pouco mais complicada, né? Aí talvez seja o caso do advogado pleitear. Porque o lockdown de que fala a resolução é aquele lockdown abrangente, ou pelo menos da área de um município ou de uma região do estado ou do estado inteiro. Agora, se não é caso, vamos pegar o caso de Salvador.
o lockdown é setorizado, né? Nesse caso, pode, evidentemente, e isso tanto as resoluções 313 e 314 do CNJ, quanto os atos que o TST editou, todos eles resguardam a parte do adiamento da prática de atos preclusivos, e eles mencionam especialmente a contestação, mas falam também dos embargos de execução, da impugnação à sentença de liquidação. Não falo de recurso, porque o recurso normalmente você não precisa, não é verdade? De documentos da parte, não é? Pelo menos como regra. Então, nesses casos, o advogado deve ter o cuidado, claro, dentro do prazo, não depois, porque depois a Inês é morta, não é? Dentro do prazo marcado, ele pode vir e indicar qual a dificuldade que ele está encontrando. Nesse caso, é uma dificuldade de ordem prática. Olha, o cliente precisa me passar documentos, é uma pessoa idosa, ele não tem a mínima ideia de como é que faz isso, e eu quero, então, está aqui a prova da idade dele, parará, eu quero, então, que Vossa Excelência suspenda esse prazo, pelo menos por 30 dias, porque acho que até lá ele consegue alguém para me mandar isso. É uma possibilidade. É o que eu estou falando, Pamplona, todas as vezes que as pessoas querem trazer a lógica do processo em tempos de normalidade para agora, eu sempre digo, gente, eu não posso atuar normalmente num período que é excepcional. Né? Exato. Então, eu até tenho brincado, viu, Pamplona, que a nossa jurisdição agora, mais que nunca, ela tem que ser totalmente artesanal. Uma jurisdição artesanal, uma jurisdição que leve em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. Parece que estamos voltando lá ao tempo dos romanos, né? Dos juízos de equidade, aquela coisa toda. Mas isso é fundamental. Eu não posso tratar do mesmo jeito as pessoas, porque cada pessoa é de um jeito. E a vivência e domínio de cada um em relação às tecnologias é também totalmente diferente. Eu não posso partir da premissa, nós temos inclusão digital? Não, pelo contrário, nós temos uma grande exclusão digital. Verdade. Talvez uma das lições que essa pandemia vai deixar é a necessidade de um investimento maior. Você vai à Europa, é muito comum em algumas cidades, você ter rede pública de internet, aonde você vai tem internet para todo mundo. As pessoas têm acesso. Em Portugal você tem escritórios estatais em que as pessoas entram para usar a internet gratuitamente. Exatamente porque há uma dificuldade tremenda. Né? Tremenda em relação a isso. E eu não posso descartar nem mesmo os advogados disso, porque, é claro, saber o direito não tem nada a ver de saber tecnologia, são coisas diferentes. Há escritório de advocacia que contratam pessoas especialistas nisso, porque a pessoa é aquela pessoa que tem até medo do computador, ele apitou, a pessoa pensa que vai explodir, né? E tal. E, querido, já estamos com 50 minutos, nós temos que encaminhar para o final, mas eu tenho ainda pelo menos mais 2 perguntas. Uma rapidinha, a outra valeria talvez um outro papo com você, a gente marca depois. Mas o que é que eu quero? Porque quando chega a 60 minutos, a gente cai. Então, não quero que eu vou ter uma outra live às 19. Então, o que é que eu quero saber? Vou primeiro com a curtinha. A curtinha dizer, nesse ponto, realizada a instrução, a demorada sobre instrução, feita a instrução, nós já encerraríamos o processo do rito alternativo emergencial, já abrindo em audiência virtual ou eventual prazo para razões finais, e não teríamos uma sessão específica para uma segunda tentativa de conciliação, não. Na verdade, independentemente de abrir prazo ou não para memoriais, é naquela audiência tentativa, ou você acha que tem que praticar mais um ato? Não. Eu tenho para mim o seguinte: o rito alternativo emergencial ele vai até o final do processo, na minha visão, se não houver necessidade de produção de prova em audiência. Aí o juiz vai fazer aquele despacho de saneamento, que nós não temos na Justiça do Trabalho, mas temos que fazer agora, não tem outro jeito. E se ele entender que não é caso de fazer audiência, não há necessidade ou não é caso de instruir oralmente, ele dá prazo de razões finais escritas. E eu, Pamplona, em todos os meus despachos, tanto aquele inicial, quanto o intermediário, quanto o de saneamento, eu insiro lá a possibilidade de acordo, seja acordo por negociação direta, seja com a nossa intermediação ou do Sejusc, pouco importa. Né? Agora, não me parece que seja momento de ficarmos com formalismos, de marcarmos uma audiência, se uma das partes não anuncia qualquer tipo de intenção de fazer acordo. Então, se não vai fazer audiência, me parece que o processo vai do começo ao fim, na fase de conhecimento, dentro do rito alternativo emergencial. Se for realizada a audiência, aí nós voltamos ao nosso leito habitual.
a partir do momento que a audiência é designada, a não ser as regras sobre videoconferência, que eu vou ter que aplicar o CPC, porque a CLT não trata disso, mas o número de testemunhas, os incidentes, a forma de condução, a forma de interrogar, que no nosso caso continua sendo mediada e não direta pelos advogados, como é no CPC, tudo isso me parece que deve ser feito à luz da nossa velha e boa CLT. É isso que era a minha... Você sabe que você é um cara muito inteligente, você já pegou no ar que a minha pergunta com resposta demorada, e já fica o convite para quando sua agenda permitir a gente fazer uma outra live só sobre isso, porque eu estou achando o máximo essa live contigo, estou achando muito instrutiva, é justamente sobre a audiência de instrução virtual. Eu acho que a gente não tem tempo para você explicar tudo sobre isso. Eu acho que há muitas peculiaridades no que diz respeito à própria postura das partes, postura do magistrado, a questão da incomunicabilidade de testemunhas, a questão do registro. Eu acho que isso aqui merece uma live específica. Já ficou o convite, hashtag fica a dica. Né? Mas eu queria, na verdade, já lhe dar a palavra para você dar suas considerações finais e falar um pouco sobre a sua visão rápida sobre a audiência virtual, mas antes que a gente caia, registrar aqui publicamente a minha admiração ao Antônio Humberto. Eu quero registrar isso publicamente. Essa live é uma live bambada, com mais... Está tendo um monte de coisa no YouTube nesse momento. E tem mais... Ficamos aí com picos de 150 pessoas aqui. Então, é uma live que está muito prestigiada. Eu quero registrar todo mundo que está aqui. Siga aí Antônio Humberto Júnior no Instagram. Siga o Quarteto Trabalhista. Siga o Trabalho Notável. E siga o R. Pamplona Filho. Essa live vai ficar 24 horas aqui no Instagram, eu vou baixar também lá no YouTube. Mas, Humberto, eu quero ouvir você nas suas considerações finais. O que você quiser falar, perfeito, mas fale um pouquinho sobre a audiência virtual. Falo sim, e já fica aceito. A minha pública admiração a você. Não, ela é recíproca, eu agradeço muito o espaço, agradeço o prestígio seu e me emprestar esse prestígio com a sua plateia cativa. Fica já aceito, é só questão da gente ajustar uma data. Eu terei prazer a falar sobre isso, porque está dentro desse bolo. É complicado? É complicado. Mas eu diria o seguinte, o nosso tempo não é muito, eu vou só resumir algumas coisas, Pamplona. Me parece o seguinte, de novo vou insistir, nós temos que trabalhar numa lógica diferente do que trabalhamos normalmente. Perfeito. O processo, mais que nunca, tem que ser cooperativo, tem que ser construído com os consensos possíveis. O juiz deve ter mais serenidade do que ele tenha normalmente. Ele tem que ter esse sangue frio, não enxergar de antemão em qualquer dificuldade posta pelas partes, advogados ou testemunhas, como um embaraço à jurisdição, mas simplesmente como uma dificuldade mesmo. E digo, se nós olharmos bem, Pamplona, e a gente pode explorar isso numa nova conversa, as dificuldades que nós encontramos numa audiência em videoconferência, bem vistas as coisas, não são muito diferentes, meu amigo, das dificuldades que nós temos e muitas vezes não conseguimos enxergar nas audiências presenciais. Será que eu, você ou qualquer juiz do trabalho no país tem a coragem de nos convencer de que nunca uma testemunha mentiu e ele não percebeu? De que ele julgou casos com base em informações falsas, porque o testemunho não pôde ser desmascarado? Né? Testemunhas ensaiadas, testemunhas subornadas, testemunhas de alguma forma manipuladas, testemunhas ameaçadas. Quer dizer, há uma série de possibilidades que não podemos descartar e que no mundo virtual vai apenas repercutir ou repetir aquilo que ocorre no mundo presencial. Mas com uma diferença, Pamplona. O fato da audiência estar sendo filmada, gravada e registrada sonoramente permite ao juiz, e com requinte de detalhes, não só ao vivo, como estamos aqui, mas depois revendo tudo aquilo que se passou, perceber algum comportamento estranho, algum gesto comprometedor, uma fala ao longe, indicando aquilo que ele possa falar, e o juiz deve ter essa sagacidade e essa atenção para, inclusive, na valoração da prova, descartar quando houver indícios de fraude, de manipulação, de interferência ou tudo mais. Então, não me parece uma coisa impossível de ser feita, e, ao contrário, me parece necessária, porque nós temos uma escolha de Sofia. Qual é a escolha de Sofia? Corremos todos os riscos de uma audiência telepresencial ou não fazemos. Ou corremos o risco de não entregar a prestação judicial e deixar as pessoas, no momento mais crítico de suas vidas, muitas vezes,
desempregadas ou com uma suspensão contratual ou vivendo à base de um auxílio emergencial de R$ 600 e tendo a possibilidade de recebimento de um crédito trabalhista. E que só não vai ser viabilizado porque o juiz entendeu que aquilo lá eu não acho que não é muito seguro, que não é muito oportuno, as condições não são ideais. É claro que as condições não são ideais, nós estamos em situação de anormalidade e por isso que me parece que a nossa jurisdição, além de artesanal, Pamplona, ela deve ser também emergencial. Perfeito. Querido, com um arremate desse, não tenho mais o que dizer. Só quero dizer uma coisa. Vamos ter segunda dose de uma live com o Antônio Humberto. É só marcar. Daqui a pouquinho eu já vou lhe mandar minha agenda de novo. Você escolhe a data que você puder. E a gente vai dar um tempinho que a gente vem até a prática dessas audiências e pouco a pouco nós vamos ver e trazer isso. Acho que é uma matéria ótima para o Quarteto Trabalhista fazer um novo livro. É uma matéria importantíssima para esclarecer o jurisdicionado. E, mais uma vez, eu encerro dizendo publicamente da minha admiração a você, meu amigo. Um grande abraço, um abraço para o Flaviano, abraço para todo mundo aí. Sabe que eu estou sentindo falta do abraço. E eu quero que quando passar a pandemia, a gente possa se rever presencialmente. Com certeza. Com certeza. Um grande abraço e um abraço a todos.